Chegamos então, mais uma vez no nosso processo, ainda na definição da lista de recursos, entendendo como é rica essa modelagem dos recursos na ferramenta, trabalhar a montagem do pool de recursos financeiros, para depois de todos esses recursos aprovados, então integrá-los entre si para gerar a documentação desse processo. Algumas coisas são interessantes de serem anotadas. Os componentes de custo, ou as rúbricas de custo, ou a classificação dos custos, ou ainda os componentes, eles também possuem classificação de centros e períodos. Só que também possuem um ajuste. Consideramos essa rúbrica custo como um elemento de fato despesa. -1, consideramos o elemento como uma entrada de recurso financeiro, um patrocínio, uma dotação orçamentária ou uma verbação. E 0 é uma classificação que aparece, porém não é contabilizada para cálculo de valores do projeto. Cost, botão direito Open, já nasce com a ferramenta o Cost Component, que seria o custo geral. Para ficar mais arrumado, eu vou escrever aqui custo geral. E assim, começar o nosso trabalho, não pelas colunas, mas, mais uma vez, entendendo que, como é o padrão da ferramenta, custo geral, código, Unity vai ser como despesa, 1, mais 1 é despesa, menos 1 é um patrocínio, uma verbação, 0 não é para contabilizar. Lembrando que se houver uma taxa de desconto, objeto de discussão da nossa unidade 7, ou uma taxa de plowback, também objeto de apresentação na unidade 7, nós podemos calcular alguma coisa financeira do projeto. O nosso planejamento é físico-econômico. O módulo 1 é planejamento físico-econômico. Então, nós vamos comentar sobre as taxas de desconto, mas nós não vamos utilizar. A análise financeira pela ferramenta Spider de um projeto só acontece no módulo 3 do nosso trabalho de treinamento. O centro de custo ao qual aquele recurso cost pertence. Esse recurso, as atividades a que esse custo está atribuído. Os recursos que esse custo está vinculado ou atribuído. Os materiais. Então, ainda aqui, eu posso deixar ele como ele é, ou ele pode ser calculado automaticamente por uma fórmula. Eu não vou alocar valores nele. Uma fórmula traduzirá a composição de 1, 2, 3 ou mais elementos de custo, multiplicados ou não por algum fator, e esse valor será calculado em função disso. Isso será mais detalhado na unidade 7. Call Center, as anotações para efeito de cadastro, registro, documentos, e o Cost Period, que seria dizer que esse custo é 1 até o dia 1º de maio. A partir de 1º de maio será 1.01, ou seja,
todos os custos, a partir de 1º de maio, que estiverem sobre essa rúbrica de geral, ficarão 1% mais caro. É como se houvesse uma inflação da moeda, ou uma expectativa de valor da moeda. Moeda essa que rege o nosso trabalho, no nosso caso, R$1. Todos os custos do projeto são multiplicados em função da unidade, como referência 1, até o dia 1º de maio. A partir de 1º de maio, ou 1º de maio em diante, já temos não mais 1, e sim 1,01 ou 1% mais caro. Se o projeto sai de abril, com fim em abril, e passa para início de maio, com fim em maio, projeto que fará a mesma coisa, com os mesmos recursos, dentro da mesma classificação de custos, ficará 1% mais caro. Agora, quanto à composição de custo, vale a pena acrescentar algumas referências. Rúbrica salário. Rúbrica imposto salário. Rúbrica desconto salário. Rúbrica frete. Rúbrica taxa de importação. Rúbrica alimentação. Rúbrica transporte. É claro que todos na mesma moeda, todos um. Mas nós podemos também ter uma taxa de importação em dólar. Nesse caso, nós vamos escrever que não é 1, na data de 17 de março de 2010, é 1,76. Dólar fechado na época do contrato. Baseado nessas ideias, eu vou fazer com que o Cost Period me preveja na propriedade que todo dia, primeiro, eu tenho uma variação dele para um pouco a mais projetado. Projetado dentro de algum critério. Abril, maio, junho, e assim sucessivamente dentro de uma programação estimada de valor, para que nós possamos ter uma modelagem mais realista, em dólar ou em qualquer moeda. Dessa forma, as rúbricas ou classificação de custo foi apresentada. Os cost center não é muito difícil entender que nós temos investimento, operação e despesa. Investimento, operação, despesas. Claro que podem ser despesas nacionais, estrangeiras. Investimento, incluir consumo de materiais, incluir entrada de materiais, a codificação e os componentes que são de investimento são vou colocar custo geral, eu vou colocar frete, não, salário. Colocarei esses como custo de investimento. A rúbrica de operação eu vou colocar alimentação, frete,
transporte. Na rúbrica despesa, eu vou colocar desconto, imposto, taxa em dólar. Pronto, já tem alguma condição aqui. Quais são os materiais que deverão ser levados em conta para investimento? As despesas com esses dois materiais. Não, vou até colocar todos. Quais são os que devem ser colocados como operação? Não vou colocar nenhum. E como despesa? Não vou colocar nenhum. Então, a composição de investimento é dada por Cost Components e Materials. Se nós quisermos ver isso, Show Columns, Include Material Income, já está aqui. Já estão aqui. Cost, Material, estão todos aqui, na mesma folha. Custo, salário, material 1, estão todos como participantes. Criamos então centros de custo que vão estruturar o custo do nosso projeto de acordo com essas referências. Centro de custos montado. Post Component Periods, nós não podemos preencher, nós podemos observar e não podemos criar novos. Eles são criados a partir da tabela Post Components. Com isso, todos os campos de Cost foram apresentados, que permitirá agora a integração de todos eles.